Fala pessoal, hoje eu quero falar de um assunto sério. Eu quero falar sobre trombose venosa induzida pela vacinação da Covid. É um assunto que eu demorei um pouco para falar aqui, porque eu estava esperando ter mais material. Eu acho que já tem o suficiente, pelo menos, para começar a introduzir o assunto aqui, tá bom? Vamos lá então. Vocês devem ter acompanhado algumas das notícias que houve com a vacinação contra a Covid com a AstraZeneca, talvez com a Johnson Johnson também, e que foi relatado que alguns pacientes eles tiveram uma trombose. E na época ficou a questão de que se foi por causa da vacina ou não. As estatísticas não ajudam muito nesses casos porque há muito pouco relato e existe uma confusão na hora de você tentar ver o que é uma correlação, ou seja, qual que é o ruído dessa informação, qual que seria a probabilidade de um paciente que não tomou e que tomou a vacina de ter a trombose e que ela de fato foi causada pela vacina. Mas vamos começar primeiro sobre o que é a trombose rapidinho. Então, a trombose justamente o coágulo que é formado a partir dos filamentos de fibrina que retém os glóbulos vermelhos. E esse se forma o trombo. Esse trombo normalmente fica colado e ele pode descolar e ter, por exemplo, uma tromboembolia, né? Depois de alguns casos relatados, houve estudo prospectivo analisando alguns casos, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Mas uma coisa veio à tona para ficar um pouco mais claro de como isso pode ser, na verdade, induzido, ou seja, causado pela vacinação, é que existe a produção de um anticorpo que vai ativar as plaquetas. E isso veio de um insight, né, de uma ideia um pouco mais antiga que a gente já sabe sobre a heparina. Então deixa eu explicar isso e depois a gente pula para a vacina. A gente já sabe que existe uma síndrome, né, um mecanismo que é a trombose venosa induzida por heparina. Isso aqui vocês têm a plaqueta, existe essa proteína chamada PF4. E se você dá heparina, por algum motivo, alguma coisa acontece nas nossas células que a gente passa a produzir um anticorpo que às vezes forma complexos e acaba ativando através desse receptor FC. E esse receptor FC acaba causando uma trombose que é caracterizada muitas vezes por uma trombocitopenia, que significa redução das plaquetas quando se faz o hemograma. O fato é que se observou que após a vacinação também há a produção de anticorpo contra esse PF4. Isso provavelmente pode explicar o mecanismo pelo qual há essa agregação e ativação plaquetária que forma o trombo e causa a trombose venosa nos pacientes. E esse evento trombótico ocorre normalmente nas veias cerebrais, 50%, nesse estudo que foi analisado com 220 pacientes. 29% nas artérias pulmonares, né, uma tromboembolia pulmonar, e 18% nas veias da perna, né? É interessante de ver que a contagem de plaqueta, na média, ela caiu para 47 mil plaquetas por milímetro cúbico, o que significa dizer uma trombocitopenia. Então, isso é uma coisa que prediz esse evento. Além de tudo, o mais importante de tudo isso que eu estou falando é essa identificação dos anticorpos contra o fator plaquetário 4, que foi positivo basicamente em 90% dos pacientes que foi estudado nesse estudo que tiveram essa trombose venosa induzida por vacinação. Nesse caso aqui a gente está falando da vacinação da AstraZeneca, como eu falei antes. Isso gera, então, talvez uma hipótese causal de que a vacina realmente induziu nesses pacientes. Já existem alguns relatos interessantes e já foi feito alguns outros estudos mostrando esse link. O que ainda não está claro é como que acontece que nossas células B produzem esse anticorpo. Algumas pessoas especularam de que seria o vírus do adenovírus, que como é feita a vacina da AstraZeneca e da Johnson Johnson, que tem a proteína Spike, e por algum motivo nossas células produzem anticorpo contra isso e acaba, digamos assim, produzindo algo que se liga também na proteína Spike, mas se liga também, às vezes, nesse fator plaquetário 4. Isso não está muito claro, mas como você pode tentar imaginar, isso é uma questão de probabilidade. Sabe, qual que é essa probabilidade? Seria eu ganhar na Mega Sena? É baixa, mas seria mais ou menos 18 vezes maior do que na Mega Sena. E infelizmente essa Mega Sena não tem nada de bom, porque no geral 22% dos pacientes são
vão falecer, né? E se você está se perguntando, se eu tomei a vacina da AstraZeneca ou da Johnson Johnson, será que eu vou ter trombose venosa induzida pela vacinação? Então, 97% dos casos estudados nesse estudo, eles tiveram entre o dia 5 e 30 a maior porcentagem dos casos. Houveram alguns casos, por exemplo, 40 dias depois desde a vacinação e 75 dias após a vacinação. E como eu falei, eles identificaram o anticorpo, né, em 90% desses casos. Então, fica essa consideração a respeito, e também que a faixa etária de idade, as pessoas pensam às vezes que são os mais velhos, mas na verdade 85% são pessoas jovens, mais jovens do que 60 anos, né? A maioria está aqui entre os 55 até os 20 anos. Para o pessoal da área da saúde, ficar ligado nesses casos, né? Sempre olhar para a trombocitopenia, esse abaixamento das plaquetas, o aumento do teste de dímero, a positividade para esse anticorpo anti-PF4, e atendendo esses critérios, se está dentro dessa janela de 5 a 30 dias após a vacinação, também considerar que isso pode estar acontecendo, e o manejamento desses pacientes com anticoagulante. E fica aquela ideia de que heparina talvez não seja a melhor ideia nesses casos, mas é hipotético, tá bom? E que a transfusão de plasma também pode ajudar os pacientes. Eu não estou querendo fazer esse vídeo para falar que as pessoas não se vacinem. Eu acho que existe muito benefício na vacinação, só que eu não acho que a gente pode ignorar completamente os riscos. As pessoas muitas vezes vão na internet e falam vacina, e esquecem que existem riscos como esse, por exemplo, que devem ser considerados. E a pessoa tem que ficar atenta, e os profissionais de saúde também têm que entender que existe essa probabilidade. Então, por isso que eu estou fazendo mais esse vídeo. E quando eles pegaram o soro desses pacientes e tentaram fazer com que esses anticorpos se ligassem à proteína spike em laboratório, não houve essa ligação. Então, ainda está um pouco nebuloso de como que funciona todo esse mecanismo. Mas já existem relatos, já existem alguns estudos fortes, já existem alguns estudos tanto laboratoriais e clínicos. E fica então aqui o meu vídeo como atenção a esse tipo de caso, tá bom? Comenta aí o que você acha, comenta se você ouviu falar disso, que eu queria saber se você ouviu falar disso, se conhece alguém que teve alguns casos. Eu sei que existe muito pouco relato para as autoridades em relação a esses casos, principalmente porque não é todo laboratório que consegue fazer a dosagem do anticorpo. Mas aqui a gente tenta passar informação. Então é isso aí, valeu, até mais.